Estava pensando, um tempo atrás eu trabalhava com artesanato em couro e estava numa praça fazendo feira e chegou uma pessoa e queria que eu fizesse uma capa de couro para um aparelho que ele tem. E eu fiquei curioso, falei, mas que aparelho que é? Ele falou, não, é um aparelho que eu olho nos seus olhos e sei muita coisa. Deixa eu fazer o teste em você, né? Falei, tudo bem. E ele pegou esse aparelho, olhou nos meus olhos, falou, você foi operado da apendicite, né? Eu falei, não, eu nunca fui operado da apendicite. Ele falou, mas deixa eu olhar direito. Olhou novamente. Falou, não, mas e essa cicatriz que você tem na barriga? Do lado direito? Falei, puxa. E realmente eu tenho uma cicatriz na barriga, mais ou menos de uns 8 centímetros, né? E ele conseguiu ver isso com esse aparelho. É um aparelho que olha na íris e consegue ver, eu não sei até que ponto isso. Mas ele viu isso. E isso aconteceu, esse incidente aconteceu comigo quando eu era criança. E naquele tempo que as crianças brincavam na rua e a mãe tinha que recolher as crianças depois à noite, porque não entrava. Diferente de hoje, que as mães tentam colocar para a rua e eles entram em casa e querem ficar no computador ou qualquer coisa assim. Mas no meu tempo era diferente. E como a gente corria muito, ia para lá para cá, a gente se cansava. E então tinha um tio meu que ele tinha uma casa e ele era bem rico. E no fundo da casa dele, ele tinha uma geladeira e ele tinha vários tipos de queijo lá. E a gente, como criança, e inclusive o filho dele, então a gente pulava o portão, ia lá e comia o queijo, né, que tinha lá e tal. E depois eles pulavam e vinham embora, né. E eu, com medo de pular aquele portão enorme, eu vinha escorregando. E tinha um pequeno prego ali, e acabou fazendo essa cicatriz, que eu tenho até hoje, essa marca. Mas nós sabemos que nós temos uma marca que já de muito tempo está em nossas vidas. E o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor conhece nossos pensamentos, Ele conhece tudo sobre nós. Ele não precisa desse aparelho para ver certas coisas. Ele conhece até nossos pensamentos. E pensando assim, eu estava pensando em Salmos 139. Salmo 139, versículo 1. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. E de longe entendes os meus pensamentos. Cercas o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que o Senhor tudo conhece. Versículo 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe no teu livro. Todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Versículo 23. Sonda-me, ó Deus, conheces meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Então nós estamos diante de um Deus que conhece os nossos pensamentos. Imagine como que um homem quer se justificar diante de Deus com suas obras, com tudo aquilo que ele faz, porque a palavra de Deus fala assim, se você olhar para uma mulher com os olhos impuros, você já adulterou com ela. Então, e Deus conhece nossos pensamentos. Então, nós estamos numa condição, para nós, tudo o contrário.
não precisa desse aparelho como essa pessoa para ver essa cicatriz. O Senhor conhece todas as coisas. Podemos ver em Lucas capítulo 7, uma passagem. Lucas capítulo 7, versículo 36. E rogou-lhes um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa, à casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça. E beijava-lhe os pés e ungia-os com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. E ele disse: dize, ó mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiro e o outro 50. E não tendo ambos eles com que pagar, perdoou-lhe ambos. Dize, pois, qual deles amará mais? E Simão respondendo disse: tenho por mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse: Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e mos enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou. Vá em paz. Aqui estava um homem, esse fariseu, que havia convidado o Senhor para estar em sua casa. E essa mulher, essa pecadora, ela não foi até esse fariseu pedindo permissão para chegar até o Senhor. Certamente, se ela fizesse isso, ela não seria aceita, pois era uma pecadora. Não havia Pedro ou João também que pudesse apresentar ela ao Senhor. Mas ela adentrou a esse lugar. Essa mulher estava sentindo o peso do seu pecado. Ela chegou ali com a sua necessidade. E assim, um homem que não conhece os seus pecados, ele fica analisando todas as coisas. Ele fica olhando para tudo. Ele fica medindo todos. Ele se achando justo. Ele se achando que é uma pessoa cumpridora dos seus deveres, que é uma pessoa que faz tantas coisas. Esse fariseu, ele estava julgando não somente essa mulher, mas ele estava julgando o Senhor. Ele estava julgando esse que uma voz do céu se fez ouvir. Este é o meu filho amado, no qual me comprazo. A ele ouvi. Ele estava questionando se esse homem realmente era um profeta. Mas essa mulher, ela adentrou ali e achegou ao Senhor com toda a sua necessidade. Então, enquanto nós estivermos achando que em nós existe algo de bom, ou que nós estamos dando o melhor de nós estamos como esse fariseu, vendo as coisas, analisando e julgando.
Então nós temos que ver que nós estamos num estado miserável e o Senhor conhece os nossos pensamentos. Por isso que eu trouxe essa ilustração para dizer dos pensamentos. Como que o Senhor conhece? Simão não havia dito nada, mas o Senhor conhece os nossos pensamentos. Não precisou falar palavra alguma, mas o Senhor trouxe essa passagem e mostrou que realmente uma pessoa muito perdoada, ela vai amar muito mais do que aquele que é pouco perdoado. E a nossa dívida é muito grande. Se nós não tivermos consciência do tamanho da nossa dívida, nós vamos estar procurando pessoas que devem mais. Nós vamos estar olhando e vendo aquele sim que precisava estar aqui nessa noite, para ouvir essas coisas. Então, se nós estamos fazendo dessa forma, nós estamos como esse fariseu, julgando as pessoas, julgando até o Senhor que estava ali presente. Então, nós vemos que tudo isso é uma obra de Deus. Para essa mulher chegar até o Senhor, nós sabemos que é uma obra de Deus. Não é que uma pessoa que se chega ao Senhor, ela chegou porque ela viu que, eu vou fazer isso, que vai dar certo. Não. Podemos ler em Evangelho de João, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim se o Pai que o enviou não trouxer. Então, se nós vamos a Cristo, é porque a obra está sendo realizada em nós. Não é que nós tivemos uma tirada e falou, olha, eu vou fazer isso porque eu cheguei numa conclusão. Não, não é. Nós vemos que, eu estava pensando numa passagem no Evangelho de João, capítulo 5, não vamos abrir agora, mas nós vemos que havia um homem paralítico, há 38 anos deitado ali, e havia um movimento das águas, um determinado tempo, e aquele que corresse e entrasse primeiro no lago, ele era curado de qualquer enfermidade. Mas esse homem era paralítico, e 38 anos ali, e não tinha quem pudesse levá-lo até esse tanque. Mas o Senhor aparece ali. O Senhor fala com ele. E o Senhor fala, toma o teu leito e anda. Ele levantou, tomou o seu leito e andou. Mas o que a religião faz? A religião vai lá atrás desse homem e fala, hoje é sábado, hoje não pode carregar a cama. Mas ele falou, mas aquele que me curou me disse para fazer isso. Então assim é a religião. A religião não quer. A religião, ela quer uma forma de coisa, de aparência. Esses dias, saindo da reunião em Piracicaba, estava passando por uma vitrine e olhando aqueles manequins, tudo bem arrumadinho, com aquelas roupas, tudo bem arrumado. Falei, puxa, bonito, mas não tem vida. Não tem vida. A religião faz isso com o homem. Ela coloca um terninho nesse homem, ela coloca uma Bíblia embaixo desse homem, ela coloca uns jargões na boca desse homem para ele falar dessa forma de religiosidade, mas sem vida. Quem pode realmente dar vida é somente Deus. E quando Ele comunica essa vida, nós vamos até Ele. Então nós vemos que para nós não sobra nada. A força está na palavra de Deus. Nós vemos que essa mulher, certamente ela foi convencida da sua necessidade e ela foi ali até o Senhor. Imagine se ela tivesse ido até Simão.
certamente falou, não, você não entra aqui, você é pecadora, fica fora. E quem era ele? Quem era Simão? Então isso é um aviso para nós. Então se você ainda não chegou ao Senhor Jesus, é a palavra que vai levá-lo até Ele. Ele que dá vida. Então, nós vemos que estamos estudando em Piracicaba sobre 2 Pedro, capítulo 3, da vinda do Senhor. E os escarnecedores ficam, muitas vezes, falam, poxa, mas essa vinda, olha, as coisas estão do mesmo jeito, todo dia é a mesma coisa, todo dia acontece a mesma coisa, se levanta, todo dia é tudo igual, nada é diferente. Nós vemos que quando Deus falou para Noé construir a arca, foram 120 anos. Esses 120 anos é uma pregação de Noé. E o que as pessoas olhavam e diziam? Certamente é um louco. Fazer uma arca no meio do nada, no deserto ali, que nem chuva tinha. Então, esse homem era tomado como louco. Até o dia que Noé e sua família entrou na arca e Deus fechou a porta dessa arca. Então, essa porta do Evangelho, da graça de Deus, ela está aberta até o dia de hoje. Deus é longânimo. Ele não quer que nenhum pereça, mas que possam ser salvos. E essa palavra pregada hoje é para toda necessidade, como nós cantamos esse hino que o irmão sugeriu, é rápido, tem que ser rápido, é hoje. Hoje é o dia da salvação. Não é algo que fala, puxa, eu vou chegar em casa, vou deitar, vou meditar, vou ver se realmente... Será que dá tempo? Hoje é o dia da salvação. Então, essa necessidade é urgente. E Deus, pela sua misericórdia, Ele tem sido longânimo. Esses escarnecedores que estavam falando sobre a demora da vinda do Senhor, por quê? Porque olha para as coisas naturais, né? Olhando para as coisas naturais, realmente, todo dia é a mesma coisa. Acontece as mesmas coisas. Até que o Senhor foi lá e fechou a porta da arca. E daí veio o dilúvio. Então, esse mundo está sendo preparado também. A vinda do Senhor está próxima. Então, aquele que crê no Senhor Jesus, ele não tem que temer. Por quê? Porque o sacrifício foi feito, o sangue foi derramado, um único sacrifício. Então, crê no Senhor Jesus e será salvo. É algo que está ao alcance de qualquer um. Não exige que você faça um curso de teologia, não exige que você tenha um conhecimento profundo. Nós vemos que quando Paulo e Silas estavam presos naquele cárcere, eles estavam presos, mas estavam alegres, cantando hinos naquela prisão, porque eles eram presos do Senhor. Eles estavam ali, e o Senhor tinha um propósito. Existia um carcereiro ali que o Senhor queria salvá-lo. E assim nós vemos que esse carcereiro, depois de ver as portas abertas e ver todas as coisas, nós sabemos que uma pessoa que deixasse um preso fugir, ele era sentenciado e ele teria que pagar com sua própria vida. E ele já estava pronto a se suicidar com sua espada. Mas Paulo fala, nenhum mal faça, estamos todos aqui. E ele fala, senhores, que devo fazer para ser salvo? Que foi a resposta? Crê no Senhor Jesus e será salvo. Simples, só isso. Só isso. Mas para Deus custou a vida do seu filho. Para Deus custou aquelas horas terríveis onde Deus teve que virar a face para o seu filho. Então, nós sabemos quanto custa a vida de um filho. Alguém pode pagar? Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Isso está ao alcance de qualquer um. Esse é o evangelho simples. Não é um evangelho que vai prometer para você saúde, não é um evangelho que vai prometer para você trabalho, não é um evangelho que vai prometer muitos bens, não. É um evangelho simples, da graça de Deus. E saber que sua situação agora, diante de Deus, você está livre e agora você é um salvo, aguardando a vinda do Senhor a qualquer momento. Isso está ao alcance de qualquer um. Então podemos dar graças ao Senhor por essa longanimidade, desse tempo que Ele está aguardando, que Deus é longânimo. Ele não entra no lugar de juízo com passos largos. Ele é longânimo. 120 anos Noé pregando ali. E quantas almas foram salvas? Quantas almas? Nós sabemos. Então, agradecer ao Senhor e saber que esse dia da salvação, essa longanimidade do Senhor, com esse evangelho simples da graça de Deus, está sendo pregado em muitos lugares. Então, se você ainda não crê no Senhor Jesus, hoje é o dia da salvação. Aceita Ele, porque Ele conhece todas as coisas. E é Ele que traz você a essa luz. Deixa essa luz entrar. Podemos dar graça? Nosso Pai, nós te damos graças pela Tua palavra, pedimos que Tu possa estar também operando no coração daqueles que ainda não conhecem a Teu Filho como único e bendito Salvador. Agradecemos, Pai, por essas pregações que, por Tua graça, Tu tens mantido aqui nesse local e em tantos lugares. Essa palavra tem sido pregada, esse evangelho da graça. Nós agradecemos pela Tua longanimidade, aguardando ainda por um tempo ao pecador que possa se arrepender dos seus pecados e aceitar o sacrifício que Tu mesmo proveste, através do Teu Filho amado, no qual somente nele Tu se compraz. Nós te damos graças, nesse nome bendito do Senhor Jesus Cristo. Amém.